boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do webinar Portemar 2020, promovido pelo Grupo Tribuna e que integra a programação do seminário Portemar 2020. Aliás, esta é a 10ª edição do nosso webinar Portemar 2020. E nela nós estamos recebendo o diretor de recrutamento da Robert Half, que é, na verdade, uma das principais empresas de seleção de executivos e profissionais especializados do mercado, inclusive do mercado internacional. Está aí já ao meu lado o Lucas Nogueira, que é o diretor de recrutamento da Robert Half. Lucas, seja muito bem-vindo. Prazer que você participe aqui do webinar Portemar 2020. Obrigado, Leopoldo. Boa tarde a todos que nos escutam. Perfeito. Muito obrigado pela participação dos nossos convidados que estão aqui na plataforma Zoom e também de todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do jornal A Tribuna. O tema desta edição do webinar Portemar 2020 é o mercado de trabalho em tempos de pandemia. Vamos abordar o impacto da pandemia, do novo coronavírus, no mercado de trabalho, tanto mercado de trabalho portuário, mercado de trabalho de comércio exterior e também no setor de navegação. Afinal de contas, o que isso tem mudado nas contratações, no processo de seleção de profissionais? As empresas estão valorizando quais características e também as mudanças no ambiente de trabalho. Hoje, uma maior aceitação, aliás, né, Lucas, uma aceitação forçada praticamente do que é o home office, do teletrabalho, do trabalho à distância, e também a própria reconfiguração dos espaços de trabalho, das residências para abrigar agora essa nova demanda, uma demanda para a qual ninguém estava esperando. Mas a gente começa com as mudanças no mercado de trabalho, efetivamente. Lucas, a pandemia que nós já estamos aí já entrando no segundo semestre, já temos pelo menos no Brasil, já estamos aí no 4º mês, como é que ela tem afetado o mercado de trabalho nos setores portuário, de logística marítima e comércio exterior? Bom, vamos lá, Leopoldo. Primeiro, eu acho que esse cenário ele trouxe um aprendizado, como você bem disse, bastante forçado para todas as empresas, né? Independente do setor. Acho que todas as empresas, todos os gestores que atuam nessas empresas tiveram que aprender de uma maneira bastante rápida. O que nós podemos dizer em linhas gerais é que se começa a perceber uma melhora no otimismo das empresas em relação ao mercado de trabalho, né? Então, isso os nossos estudos internos e a própria movimentação e a conversa que nós temos com pessoas de mercado, elas nos mostram que o pior, quando se olha para contratação de profissionais, passou. Né? Então, agora, obviamente, a gente não caminha para um otimismo, né, ou para um cenário de otimismo como nós tínhamos aí no início do ano, mas com certeza melhor do que há 3, 4 meses atrás, quando a pandemia efetivamente, né, começou no nosso país. Tá? Lucas, você pode explicar um pouco melhor o que é esse passou e esse melhor otimismo? É um otimismo derivado do realmente a pior fase da pandemia passou, estamos nos recuperando, ou não, nós conseguimos nos acostumar aos impactos da pandemia, percebemos que conseguimos retomar nossas atividades apesar da pandemia? O que é esse otimismo? Quando nós olhamos o nível de desemprego no nosso país, ele efetivamente se mantém estável, talvez com um pequeno aumento nos últimos meses, em virtude da população voltando a procurar trabalho. Então, o fato de a população voltar a buscar o trabalho dentro do mercado de recrutamento é um bom indicador. Só que um outro indicador mais forte, que isso foi apontado no último CAGED, uma própria pesquisa do INPE em relação a isso, diz respeito que o número de demissões, Leopoldo, ele travou. Então, ele não está baixo, mas ele parou de crescer. Então, o que nós percebemos? Que aquele volume de demissões em massa, principalmente para cargos menos especializados, ele travou, ele continua alto, mas a gente não vê uma tendência mais de subida. Ele estabilizou de maio, junho para cá. Tá? Então, esse é um fator que nos leva a crer que o momento de
desemprego em massa, muita gente no desligamento em volume grande, ele diminuiu. Isso basicamente por 2 cenários. Primeiro, aquelas posições mais especializadas, isso também no segmento de logística, infraestrutura, comércio exterior, aquelas posições menos especializadas, elas já foram na primeira leva. E agora a empresa, ela não pode desligar um profissional de uma maneira tão rápida, porque aquele profissional que ficou é um profissional especializado. A busca desse recurso pós-pandemia, o treinamento desse profissional pós-pandemia, ele gera mais tempo e ele é mais dispendioso para as empresas. Então, as empresas hoje estão pensando, isso a gente percebe pelas nossas conversas, 2, 3 vezes antes de um desligamento num volume maior. Esse é um ponto, e a própria CAGED ele aponta para isso, com a estabilização do número de desligamentos e demissões no nosso país. Por um outro lado, também alguns projetos engavetados começaram a sair do papel. Né? Então, muita empresa que pensou, não, vamos segurar um pouco os 2, 3 primeiros meses, as empresas seguraram um pouco isso. Quando a gente fala na questão de emprego, Leopoldo, eu estou falando de perspectiva futura. Ninguém contrata depois que o carro é feito, ninguém contrata depois que o navio aportou e foi embora de novo. Você contrata para receber uma demanda, você contrata para produzir algo, sempre numa perspectiva futura. Então, quando se fala de níveis de emprego, nós percebemos que a busca por profissionais, sobretudo profissionais especializados, grande do nosso país, né, a gente da população, ela voltou a crescer. Então, especificamente para essa população, com a questão do nível de desemprego alto, mas porém estável e não crescendo mais, são 2 indicadores bastante fortes, demonstrando que o pior, aquele desbalanceamento, muito desligamento e pouca contratação, passou. Alguns segmentos, mas outros ainda nem tanto. Então, segmento de indústria voltou a contratar, segmento de serviços de uma maneira um pouco mais lenta, mas voltou a contratar. Dentro do ambiente de logística, né, o que nós percebemos? Há 2, 3 meses atrás, um volume absurdo no transporte aéreo, né, o preço do frete foi lá para cima, sobretudo por se tratar de insumos de saúde, tinha que ser um negócio rápido, enfim. Só que agora, de uma maneira também bastante geral, bastante ampla, que a gente percebe, é que outras modalidades voltaram a aquecer. Então, até por esse movimento do mercado internacional também. Então, são fatores que nos levam muito mais para o otimismo do que para o pessimismo que nós estávamos há 3, 4 meses atrás. Né? Dentro da avaliação que você fez, essas conclusões, na verdade, são direcionadas para o mercado de trabalho como um todo. No mercado de trabalho portuário, no mercado de trabalho da navegação, do comércio exterior, você percebeu algum movimento específico, alguma alteração que foi realmente singular desses setores? Especificamente desse setor, a gente teve bastante movimentação de profissionais da área de Comex, sobretudo por uma necessidade, até pensando nisso, né, o Brasil sempre foi dependente desses insumos, mas numa pandemia, né, pensar em insumos médicos, hospitalares, a própria guerra que se teve, né, em relação de produtos nossos comprados da China, por exemplo, ficarem parados em outros países, novas rotas pela África, por exemplo, ou por países que nós nunca imaginávamos, China, esses países e Brasil. Então, o que nós percebemos nesses primeiros meses, né? O aumento significativo de profissionais especializados na área de comércio exterior, sobretudo por essas novas rotas, digamos assim, de produtos médicos e hospitalares, né? E aí ferramentas, Leopoldo, de trabalho como o inglês, a questão não só do comércio, mas no próprio desembaraço, né, passando por ANS, passando por outras rotas de países, isso se valorizou demais. Então nós percebemos também de uma maneira bastante ampla a valorização desse profissional mais especializado em comércio exterior, independente do modal, seja aéreo, seja marítimo, enfim, mas muito relacionado a isso. E profissionais também que tinham esse expertise, vamos dizer assim,
dessa importação de produtos passando por grandes órgãos reguladores como a ANS. Né? Então, tivemos muita demanda de contratação de profissionais para atuar por projetos pontuais, esse acho que até é um outro ponto que a gente pode falar posteriormente, dentro dessa área de Comex e saúde. Você prevê, isso já aconteceu, você prevê que essa vai ser uma tendência que deve se manter pelo menos durante esse ano? Estamos considerando que no início do primeiro semestre do próximo ano devem começar a ser aplicadas as vacinas, talvez a demanda por produtos hospitalares sofra alguma coisa com isso, mas em 2020, o segundo semestre de 2020, ainda deve manter essa demanda forte por esse tipo de produto. Você antevê essa necessidade desse tipo de profissional já continuando no segundo semestre? É difícil, né, a gente estabelecer os prazos para isso. O que a gente pode analisar são as tendências, Leopoldo. Sim, com toda certeza. Então, porque a nossa cadeia produtiva, e eu acho que isso vai passar também por estratégias de governo, né? Como que a nossa planta industrial para determinados produtos. Eu acho que a pandemia veio para isso também, de uma maneira mais geopolítica, para ver se realmente o nosso parque industrial é apto ou está preparado para determinadas mudanças. Então, por exemplo, a questão de saúde, aprendemos muito nisso. O que se tem hoje é as empresas muito mais preparadas para esse profissional de comércio exterior. E não um profissional pura e simplesmente de desembaraço, ou pura e simplesmente de questões mais operacionais, mas sim de questões mais estratégicas. Então, sim, Leopoldo, existe uma tendência, considerando tudo isso que a gente passou e que a gente continua passando, de uma valorização desse profissional, que não só faça a operacionalização desse processo de importação, mas sim crie estratégias e crie cenários futuros dentro da economia, a gente chama isso de modelagem, né, para imaginar cenários. Então a gente está falando de um cenário de uma possível vacina nos próximos trimestres, meses, anos. Como que vai ser a logística disso? Como que a gente está preparado para receber isso? Né? Então, esses profissionais eles serão sim bem valorizados e bem requisitados no mercado. É uma tendência. A tua descrição aponta para uma valorização de um profissional que tem que projetar novas tendências ou imaginar esses novos cenários e preparar as suas empresas para a melhor forma de aproveitar essas novas situações. Paralelamente a isso, uma pesquisa que a própria Robert Half fez recentemente mostrou a valorização do mercado de uma maneira geral de um profissional com uma característica que até então não, assim, sempre foi importante, mas não tão valorizada: a resiliência. Esses dois processos aí estão andando em paralelo? Sim. Eu acho que um ponto importante é a pandemia, ela veio para acelerar alguns processos que já estavam em andamento. Tá? Então, o processo mais simples de se falar é a questão do home office, porque é tangível, né? Nós vemos, né? Sim. Poxa, antes eu pegava, deslocava 50 minutos, 1 hora para o escritório, voltava. Então, isso é mais simples, né? Muitos de nós sentimos até na cadeira que mudou, né? A cadeira do escritório era melhor do que a nossa de casa. Afetou a todos. Exceto alguns profissionais mais operacionais. Exato. A gente está falando, obviamente, de uma parcela da população. Só que existem algumas características, Leopoldo, que já estavam em andamento, né? Então, e a pandemia veio para acelerar isso. Então, 2 características que eu sempre comento. Primeira característica, a diminuição dos níveis hierárquicos dentro de uma cadeia de gestão das empresas. Então, o que é isso? Quando nós olhávamos um organograma das empresas há 10, 15, 20 anos atrás, nós víamos pelo menos 8, 9 níveis entre um analista e um diretor ou um presidente. Tá? Então você tinha um analista júnior, pleno, sênior, coordenador, especialista, gerente 1, 2, 3, presidente. Hoje isso está diminuindo. Então hoje os presidentes das empresas sentam do teu lado. Não tem mais sala, não tem mais um espaço especial, não tem mais um andar. Por quê? Porque esses níveis hierárquicos, eles diminuíram, né? As empresas perceberam que o novo modelo de gestão
E até pela nova formação do profissional hoje, né? Essa geração que está aflorando agora, não é uma geração, não vou dizer de respeito a níveis hierárquicos, mas é uma geração mais ativa, de resultado. Vou na mesa, ligo, mando um e-mail, acontece, enfim. Pragmática. Característica. A outra característica é a questão de senso de dono. Hoje, você não é mais contratado para apenas uma atividade. Você é contratado para entregar um projeto, entregar um resultado. Por exemplo, eu como profissional de comércio exterior, eu não sou único e simplesmente responsável por importar, ou desembaraçar, ou pensar uma maneira diferente de trazer o meu produto. Eu preciso gerar um saving, eu preciso reportar isso para minha matriz lá fora, eu preciso criar novos canais de comunicação. Então, tudo isso com a pandemia se acelerou. Então, por exemplo, hoje, para eu acionar meu chefe, eu faço um call. Hoje, eu não tenho um chefe do meu lado para bater o ponto. Não, eu sento no computador, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha disciplina em relação ao horário, à entrega de projetos, enfim. Então, esses dois fatores, eles se aceleraram mais com a pandemia. E contornando tudo isso, Leopoldo, tem a questão da resiliência, né? Então, você imagina, você tem que entregar o processo, você tem que falar com o teu chefe, você está no nível que grande parte das empresas passaram por dificuldades econômicas, e você tem que continuar trabalhando da tua casa, com teus filhos, no teu ambiente de trabalho completamente diferente. Então, essa questão de se adaptar ao diferente, da resiliência, ela é uma característica exatamente pela aceleração desses dois processos. A diminuição dos níveis hierárquicos e essa questão do senso de dono exigido pelas empresas, e isso já vem de pelo menos há 3, 4, 5 anos. Então, sim, a questão da adaptação do profissional e a questão da resiliência são fatores fundamentais e que devem permanecer, né? Então, a gente percebe isso como tendência. E muitos dos nossos processos de seleção, muitos dos nossos clientes pedem essas características para os profissionais que serão entrevistados e apresentados no processo. Então, basicamente como é que essas características são evidenciadas no processo de seleção? Eu costumo brincar, Leopoldo, que a empresa ela não contrata pessoas, a empresa ela contrata realizações. A melhor maneira de você se expor numa entrevista, de você dividir numa entrevista o teu conhecimento, é através de exemplos. Né? Então, eu sou formado em tal faculdade, eu trabalhei em tal empresa e eu reportei para tal pessoa. Essa é a maneira mais tradicional, né? Como a gente demonstra isso hoje? Poxa, eu numa entrevista de emprego, né? Então eu num cenário totalmente adverso, de pandemia, nós conseguimos aumentar o nível de produtividade para tal ação, e para isso foi investido tal recurso e nós reduzimos tal investimento. Então você percebe que a entrevista, quando você busca competências, ela é muito mais relacionada a exemplo do que a tua experiência profissional ou a faculdade que você fez ou o idioma que você fala. Né? Isso são ferramentas importantes, mas são ferramentas não tão indicadas para demonstrar o teu nível de resiliência, o teu nível de adaptabilidade a um determinado projeto, ou área, ou empresa, ou questão geográfica. Ou seja, quem passou profissionalmente por esta pandemia, quem teve a oportunidade de se reinventar nesta pandemia, consegue trazer para o seu currículo, consegue mostrar para o seu empregador, na verdade, a sua capacidade de se adaptar. Exato. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu falo também isso para a minha equipe aqui no Brasil. Toda hora que nós voltamos com um problema, eu sugiro, né, isso eu aprendi também de uma pessoa que trabalhou comigo, veja o que você está aprendendo com aquele problema. Então, e nós brasileiros, né, temos uma característica muito clara, que é nos adaptar muito rápido. Né? Temos uma democracia teoricamente recente, nós temos em um espaço de
40 anos, pelo menos 3, 4 planos econômicos diferentes, nós temos uma variação cambial que muda de uma maneira significativa, uma cadeia tributária bastante complexa, que nos exige uma adaptabilidade cada vez mais rápida. Então, eu acho que por natureza, Leopoldo, eu penso que por natureza, nós, brasileiros, já temos essa questão da adaptação como ferramenta de trabalho. Eu não tenho dúvida que isso na pandemia vai se aperfeiçoar, né? Então, olhando o lado cheio do copo, né, a questão da pandemia vai, com toda certeza, criar casca, criar conhecimento e criar alternativas para a gente poder conduzir a nossa jornada corporativa, eu não tenho dúvida disso. Em recentes entrevistas com executivos de terminais portuários, principalmente, vários destacaram o quanto suas equipes conseguiram se adaptar rapidamente ao home office, e mesmo quando tiveram que ser transferidas, e essa transferência ocorreu quase que do dia para a noite. Um dia estavam na sede da empresa, no terminal, no outro dia, estou me referindo aí, na verdade, mais àquelas funções administrativas, sim. O pessoal operacional acabou permanece no terminal, mas enfim, aquelas funções em que é possível o teletrabalho, o trabalho à distância, a mudança foi muito rápido, e esses executivos estavam até comentando a grata surpresa que isso foi. Pelo que você comentou, então, não foi uma surpresa tão grande para você essa rápida adaptação. Primeiro, a gente nunca vivenciou isso, pelo menos na história mais recente, uma necessidade de se adaptar rápido, né, ao trabalho remoto. Nós fizemos uma pesquisa, né, a Robert Half aplicou uma pesquisa na nossa base de profissionais, né, que hoje trabalham em empresas do segmento privado, e quase 80%, Leopoldo, desses profissionais que responderam essa pesquisa, eles se disseram mais felizes com o trabalho remoto, né? Por um outro lado, mais de 70% dos gestores perceberam que a produtividade não caiu, né? A produtividade se manteve ou foi além. Então, muito paradigma se quebrou em relação a isso. Agora, sim, aquela falsa ideia de que home office é férias em casa, né? Não, pelo contrário. Às vezes a gente escuta, muito pelo contrário, muito diferente disso, na verdade. Não, aliás, um dos próprios índices uma das respostas dessa pesquisa mostrava que muitos consideraram que trabalhavam até mais em home office do que nos escritórios. Sim. Eu não tenho espaço do trânsito, mas eu estou sentando trabalhando. Eu estou resolvendo alguma coisa após o horário, mas o computador está ali, não tem mais aquela distância geográfica, né? É a minha varanda e a minha sala e o meu quarto. Então, enfim, isso acabou diminuindo, e sim. Agora, a gente só, pelo menos pelo que a gente vê, estuda, conversa, um pouco só de paciência em relação a migrar esse processo 100%. Por que eu falo isso? Hoje a gente está num cenário, Leopoldo, onde nós fomos obrigados, né? E aí, obviamente, estamos falando de uma parcela X da população, existe uma outra parcela muito importante, que são as pessoas que precisam estar lá na operação, que não tem essa questão do teletrabalho. Mas nós fomos forçados a isso, não foi algo pensado, estruturado. Existem alguns pontos também que devem ser levados em consideração. Então, será que o profissional realmente ele fica à vontade em casa? Será que aquele profissional ele não se sente melhor? E eu tenho pessoas no meu time que se sentem melhor trabalhando no escritório. Ou porque não conseguem focar 100% em casa, ou porque tem uma questão muito difícil, né? E também isso é desafiador, né? Questão de filhos, que os filhos também não voltaram para a escola, né? Então, tudo que a gente está vivenciando hoje, eu arrisco a dizer que não é o modelo final e ideal. É o modelo inicial onde todo mundo vai. Quando tudo isso passar, quando nós tivermos um cenário, eu acredito que não vai ser nem 8 nem 80, Leopoldo. Venha ficar aí no meio do tipo, você tem a flexibilidade de ir para o escritório, como também trabalhar em casa. Então,
fique à vontade em trabalhar do escritório também, as portas estão abertas, entendeu? E o profissional, num dia que ele queira trabalhar no escritório, ele vai. Por isso que eu acho muito incipiente ainda políticas de home office definidas num momento como o nosso, entendeu? Então a gente está aprendendo, acho que a gente tem que ter muita paciência e muito aprendizado, mas não tenha dúvida, veio para quebrar um monte de paradigmas, e isso aqui não é férias em casa, isso aqui é trabalho e as pessoas trabalham mais. Uma das perguntas da pesquisa feita pela Robert Half era se as empresas previam alterações no layout das suas instalações, nos seus espaços de trabalho, devido a essa nova forma de trabalhar, ou até mesmo a necessidade de restrições para manter a qualidade sanitária daquele espaço. Você vê que também essa vai ser uma outra tendência nos próximos meses, ou pelo menos essa vai ser uma questão a ser considerada pelas próprias empresas? Sim, até para atendimento de protocolos de saúde, e também é responsabilidade das empresas, Leopoldo, prover esse protocolo, né, cumprir esse protocolo para abertura de escritórios, por exemplo. Eu estava lendo recentemente uma informação de uma grande empresa que gerencia prédios comerciais, não só na cidade de São Paulo, é uma empresa multinacional. Existe uma determinada metragem mínima que o Corpo de Bombeiros exige para um cenário normal, vamos dizer assim. Acho que é uma pessoa por X metros quadrados. Isso com a pandemia ela mudou completamente. Né? Então, o que as empresas precisam se adaptar? Né? Acho que um primeiro ponto é o protocolo obrigatório, então distanciamento de X metros, ter um espaçamento, a questão da alimentação, do uso de máscara, da disponibilidade de álcool em gel. Esse eu acho que é o mais agora, imediato. Mas no futuro, considerando que o trabalho remoto ele deve ser mais valorizado, as propostas de trabalho serão rodízio para você ir trabalhar no escritório. Somente 20% das pessoas vão ter acesso no escritório 2 vezes por semana. Talvez você precise buscar a tua mesa para você trabalhar na semana que vem. Você vai ter que mandar um convite para falar, aquela mesa ali vai estar ocupada. Então, esse tipo de mecanismo me parece mais duradouro do que esse do distanciamento, do álcool. Isso é importante, as empresas devem seguir. Mas sim, as empresas devem se adaptar a isso. E isso, inclusive, a nossa pesquisa aponta que é um dos pontos que as empresas se preocupam, né, com essa volta. Né? Mais de 40% das empresas estão preocupadas em manter esse protocolo, né? E com isso daí você antevê até a não necessidade de espaços tão amplos, ou seja, isso vai afetar até mesmo o mercado de aluguel de espaços profissionais. As empresas não vão precisar mais de espaços tão amplos, efetivamente, para abrigar suas equipes? Mais uma vez, é difícil um exercício para pensarmos num tão futuro. Futurologia, né? Eu acredito, Leopoldo, conversando mais uma vez com clientes, candidatos, que o espaço vai mudar. Então, talvez eu não precise de salas tão grandes, mas talvez eu precise de salas menores para um público determinado. O fim do escritório é decretado? Não, a gente não vê isso. Né? Porque esse é outro ponto que a nossa pesquisa aponta, né? Ela demonstra, quase 50%, um pouco mais dos profissionais entrevistados, qual que é o grande risco do home office? Perder interação e perder troca de informações. Né, porque cada um está na tua casa, você não tem aquela conversa de corredor, ou você não tem uma exposição para um grande grupo, a comunicação ela parece mais rápida, mas não, porque muitas vezes não, porque às vezes você tem uma ideia e divide naquilo com o teu time no open space e você não consegue formalizar um e-mail, documentar aquilo de casa, então eu imagino que o espaço físico ele não vai acabar. Ele vai mudar, ele vai ser algo mais dinâmico. Talvez essa questão de escritórios virtuais, talvez a questão de escritórios menores,
talvez a necessidade de pontos de escritórios por regionais e não uma matriz grande com 5, 10 andares, vai mudar um pouco isso, mas sim algo que a gente acredita. E um ponto importante, também falando de oportunidade de trabalho, isso abriu muita oportunidade para profissional de RH, né? Então, nós também tivemos uma demanda grande de profissional de recursos humanos, primeiro, para preparar esse protocolo, segundo, para manter a motivação do time, terceiro, para acompanhar problemas que ocorreram durante essa migração de home office, para melhorar a questão de retenção de profissionais. Então, isso também abriu oportunidade para esse tipo de perfil. Lucas, explica melhor a questão de adaptação de home office. Quais foram os problemas enfrentados pelos profissionais para se adaptar ao home office? Primeiro, eu acho que a questão de autodisciplina e autoconhecimento do teu espaço de trabalho, né? A gente existiram pontos, Leopoldo, bem operacionais, mas que também são importantes de citar. Então, será que a internet daquele profissional era uma internet apta para ele trabalhar 100% conectado, fazer um vídeo, enviar uma nota fiscal, no caso de profissionais de finanças, por exemplo? Será que ele estava preparado? Então, eu acredito que essa foi a primeira barreira. Grande parte das empresas, isso a nossa pesquisa aponta também, não estavam preparadas 100% para o trabalho remoto. Um exemplo muito simples. As empresas não tinham laptop. Então, imagina aquele desktop gigantesco que fica na mesa do trabalhador, sendo enviado para a casa de cada um. Ou, e eu lembro disso, que a gente passou, um cliente nosso, ele passou por isso. Existem empresas que alugam computadores, né? E essas empresas tiveram uma demanda significativa no início da pandemia. Geralmente um computador, quando você aluga, o mercado, a gente está acostumado com isso, são 3, 5 dias úteis. Essas empresas estavam pedindo 45 dias. Então, esse foi um gargalo, né? Mas ok, parque instalado, tudo certo. Como eu faço a gestão desse profissional? Então, como gestor de uma área, sei que aquele profissional não está trabalhando, mas está trabalhando com produtividade. Como eu sei que aquele profissional está entregando. Como eu sei que aquele profissional está feliz com o trabalho. Como eu sei que aquele profissional não está desmotivado e buscando uma nova oportunidade. Então, são desafios, né, que passaram principalmente do lado do gestor também, né? Do lado do profissional, teve toda essa questão de se adaptar, ter a internet, conseguir trabalhar, entender que o espaço de trabalho das empresas, esse desafio de gerenciar também foi bastante complexo, né? Bastante percebido. Então, basicamente, dessas duas pontas a gente percebeu essa mudança. Até aproveitando o teu último comentário aqui, você também havia falado do desafio de reter esse profissional. O que a gente mais ouviu, pelo menos a maior parte das informações que chegaram durante a pandemia, foram de demissões. Mas houve uma transferência de profissionais entre empresas, ou seja, muitos profissionais aproveitaram esse período para se deslocar de um posto para outro, de uma empresa para outra? O que a gente começa a notar como tendência, Leopoldo? Com o trabalho remoto, as distâncias geográficas caem por terra. Não são um fator a ser considerado, né? O que impede de uma empresa no Nordeste contratar um recurso que esteja em Santos? Então, a questão de retenção é muito mais que eu abro um leque, e nós estamos falando, obviamente, de profissionais um pouco mais especializados, né? Sim, tivemos um desemprego, inclusive numa cadeia de gestão, profissionais de nível de alta, média, gerência, sim, mas o que nós percebemos? Briga por talentos sem a questão geográfica. Então, sim, houveram casos onde profissionais saíram de empresas e foram para outras, exatamente por essa questão da mobilidade, né? Então, esse é um fator que as empresas precisam começar a pensar agora. Obviamente, nós temos toda uma questão legal, né, para contornar isso. Então, eu não imagino, pelo menos num primeiro momento, um profissional do Brasil seguindo a legislação trabalhista brasileira, trabalhando fora do Brasil, né, com os teus recebimentos
fora do Brasil. E isso, a nossa legislação precisa acompanhar ainda, né? Eu tenho eventos como fundo de garantia, INSS, a própria questão de benefícios, pagamento na moeda local, que precisam ser mantidos em virtude da questão legal do nosso país. Mas internamente, as barreiras caíram. Então, sim, a retenção de profissionais ela passa por um é um dos desafios. E outro ponto importante, lembra que nós falamos que bons profissionais se adaptam rápido e apresentam resultados rápidos numa pandemia. Então você imagina, sobretudo aqueles profissionais que estão na linha de frente, né? Profissionais da área comercial, por exemplo, profissionais da área tributária, financeira, que geraram algum tipo de retorno positivo, mesmo do mercado adverso, né? Então, você imagina profissionais da área comercial que conseguiram apresentar um resultado positivo. O mercado ele corre informação e esse profissional ele passa a ser mais valorizado. Um profissional da cadeia de logística logo, que apresentou, né? Um resultado. Vê. Exato. Então, assim, mercados desafiadores também fazem aflorar profissionais de destaque. Então, sim, percebemos isso na questão da retenção de recursos. E Lucas, teleconferência. Essa é uma ferramenta que vem para ficar hoje na cultura corporativa. Até então era comum você ver dentro das corporações a necessidade do deslocamento do executivo ou mesmo de um gestor, especialmente aqueles que lidam com o poder público, no setor portuário, por exemplo, a necessidade de um deslocamento a Brasília para reunião com autoridades, participar de audiências públicas. De repente chega a pandemia. Alguns meses depois da pandemia, você já começa a ver audiência pública para licitação de terminal sendo feita por teleconferência. Reunião com autoridades por teleconferência. De uma hora para outra, não há mais necessidade do deslocamento daquele executivo, daquele funcionário pelo país para resolver problemas, para resolver questões. É uma tendência que fica também? Sim. Com toda certeza. E aí falando dentro do nosso próprio mercado, né? Não só as conferências, mas os processos seletivos, eles são realizados hoje praticamente em grande maioria de maneira remota, né? Você imagina que antes o candidato precisava se deslocar, muitas vezes pegava avião para ir até para outros países para conversar com presidentes, ou até reuniões, com clientes, você precisava se deslocar em cidades grandes, né? Então, ou então em grandes polos, como a Baixada, como a Grande São Paulo, como o Grande Rio, veio para ficar, principalmente na questão de otimização de resultados financeiros, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acredito que vem a ser a transparência, né? Então, quando você tem uma sala como essa, é um ambiente onde muitas pessoas participam de maneira remota, mais aberta, né? Então, principalmente isso na questão pública, eu acho que é um ponto significativamente positivo, e para as empresas no limite também, né? Isso acaba trazendo alguns resultados. Então, por exemplo, quando eu olho para processo seletivo, Leopoldo, em média, um processo seletivo ele leva em torno de 20, 27 dias, né? Entre buscar o briefing da posição, entrevistar os profissionais, apresentar os profissionais, o RH entrevista, o gestor entrevista e o diretor entrevista. Em média, 27, 25 dias. Outros mais, outros menos. Com a questão da videoconferência, todo mundo pode entrevistar, a questão de agenda, ao mesmo tempo, a questão de agenda fica mais flexível. Então, eu ganho tempo, eu ganho produtividade. Mas, mais uma vez, eu não vejo a médio e longo prazo, eventos presenciais acabarem. Pelo contrário, eu acredito que as conferências de vendas, por exemplo, elas devem se manter, as reuniões internacionais para algum reporte específico, elas devam se manter, mas obviamente num volume menor, porque as teleconferências já se demonstraram como uma ferramenta bastante viável para a realização desse tipo de trabalho. Os profissionais brasileiros se mostraram bem adaptados a isso. A teleconferência foi assimilada de uma hora para outra
de uma forma bem rápida. De uma hora para outra, estava todo mundo, a profusão de lives nos meios digitais, acho que é a maior prova disso. Exato. E também a disponibilização de conteúdos, ela acabou ficando maior nessa pandemia, né? Então, essa nossa própria conversa, por exemplo, a própria abertura das pessoas perguntarem ou levarem comentários. Eu acredito que a tecnologia não trouxe só as empresas para mais próximo, né, clientes, funcionários, mas a própria sociedade, né, a troca de informações. E eu acredito que quando isso vem, não deve ser deixado de lado, né, mas mais uma vez, nem 8, nem 80, mas sim tende a ser uma ferramenta que deve permanecer e deve ser bastante utilizada. As empresas perceberam isso. Lucas, contratações, processos de recrutamento a partir de agora, esses processos vão priorizar quais características nos profissionais? Você falou sobre a resiliência no início. Mais alguma? Sim. Eu acho que essa questão do senso de dono é algo bastante importante. Não existe mais aquele profissional que fala, eu só fui contratado para fazer isso e eu só vou fazer isso. Então, eu acredito que você entender o tamanho da tua responsabilidade dentro da tua organização possa ser a responsabilidade mais operacional, a mais complexa, todos têm um nível de responsabilidade e de senso de dono igual. Tá? Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto muito importante, a comunicação. A comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, ela tem que ser documentada. Por quê? Você tem mais acesso a canais de comunicação. Então, entrou uma diretriz nova da minha empresa, lá da minha matriz, lá fora. Como que eu transmito isso para todos do meu time, para que essas pessoas do meu time não se sintam excluídas, porque elas estão trabalhando de casa e algumas pessoas estão trabalhando no meu escritório, porque são atividades que eu não consegui transformar para o teletrabalho, por exemplo. Então, essa capacidade de comunicação, ela é bastante valorizada nos processos. Tá? Flexibilidade, como a gente comentou, também é muito importante. Então, se você me perguntar hoje quais seriam aí os top 3, com toda certeza, capacidade de adaptação, resiliência e a comunicação são fatores fundamentais que vão ser mais já eram valorizados, né? E vão ser mais valorizados. Lucas, dentro dessas características, qual delas é mais difícil de encontrar? Fala-se muito sobre a dificuldade de comunicação. Muitas vezes você pode ter profissionais com alto conhecimento, mas na hora deles se comunicar, aí encontra-se a diferença. Ainda hoje persiste? Essa é a grande dificuldade? Sim. Acho que você foi no ponto mais assertivo aí nesse levantamento, Leopoldo. Por que a gente percebe isso? Lembra que o processo de mudança das relações trabalhistas, ela já acontecia, né? A gente tem que entender que a dinâmica de trabalho, o modelo de trabalho, desculpa, ele é dinâmico, né? Então, se você perceber, e essa é uma comparação que eu gosto muito de fazer, se nós buscarmos o horário de trabalho há 50, 60 anos atrás, é o mesmo horário de trabalho de hoje. Só que as ferramentas são diferentes. As pessoas entram às 8 e saem às 5. Só que uma atividade que você levava 2, 3 dias para ser realizada, como, por exemplo, a compensação de um cheque, você faz hoje em microsegundos. Então, só que você tem ainda 8 horas ou 7 horas de trabalho no dia. Então, isso você ou acumula função, ou você melhora a tua produtividade nessas 8 horas, né? E a comunicação, ela está aí para isso. Então, como eu comunico e como eu melhoro a questão da produtividade do meu time? Como eu levo uma determinada tarefa para todos os níveis que trabalham comigo, desde o mais operacional até o mais complexo. E lembra também, Leopoldo, que os níveis de hierarquia, eles diminuíram, né? Aquilo que nós falamos no início desse evento. Antigamente você tinha 6, 7, 8 cargos entre um analista e um diretor. Hoje isso caiu. Então, para um diretor falar com o time, ele tem que ter uma comunicação melhor. Para um analista
falar com o diretor, ele também tem que ter uma comunicação melhor. Então a comunicação ela é fundamental, sobretudo aí nesse cenário de pandemia que a gente está vivenciando. Mas sim, você foi na mosca, é esse ponto mesmo. Lucas, especificamente os setores de portos, logística marítima, navegação, comércio exterior, você destaca mais alguma característica que é valorizada? No início da nossa conversa, você havia pontuado a demanda por profissionais com conhecimento para lidar com a autoridade, profissionais de comércio exterior com conhecimento para lidar com autoridades públicas. Você citou o caso da Agência Nacional de Saúde para importação de medicamentos, enfim. Dentro desses setores, que são os setores que cercam esse ambiente portuário, você vê alguma característica que também, por causa dessa pandemia, vai ser sim mais cobrada, já está sendo mais cobrada? Eu acredito que essa questão da especialização em criar estratégias, independente da área, mas sobretudo dentro desse segmento, né? Criar estratégias pensando na diminuição de custos e investimentos, seja para o dono ou para o investidor ou para o sócio da empresa, é uma característica bastante forte. Devemos sim, eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente, pensando na cadeia, né? O profissional da área tributária, de importação, de exportação, ele é e será mais valorizado, porque o governo ele acaba gerando incentivos e liga e desliga esses incentivos, né? E você precisa de um profissional que esteja habituado a esse liga e desliga de incentivos, mas de uma maneira geral, a necessidade de especialização, de estudo, ela vai ser mais frequente para esse segmento, você não tem a dúvida. Tá? Então, aquele profissional que não se atualiza, aquele profissional que não busca novas formas de executar o teu próprio trabalho, ele vai ficar para trás. E eu não estou falando de ferramentas básicas, como um sistema, como o inglês que a gente sempre fala, né, na questão principalmente de comércio exterior, mas eu estou falando o que meu concorrente está fazendo de diferente, o que aquele gestor da outra empresa aplicou para gerar essa economia, o que Brasília está discutindo para o segmento, para eu ficar antenado para um próximo passo dentro da minha atividade. Dentro dessa nova legislação tributária, como eu consigo gerar retorno para a empresa que eu trabalho? Isso não tem que vir da alta gerência, isso não tem que vir da diretoria. Como nós falamos, né, o senso de dono, a capacidade de se reinventar, essas são características muito observadas em processos de seleção dessa população. Então, se você me perguntar hoje, dentro dessa área de portos, logística, comércio exterior, com certeza a curiosidade, né? Buscar mais informação, buscar conhecimento. Ou seja, o profissional ele tem que ter aquela visão sistêmica, ele tem que saber o seu e também toda a cadeia a qual ele está servindo. Exato. Qual é o impacto do trabalho dele? Né? Porque o nível de hierarquização diminuiu nas empresas. Então, qual que é o impacto do meu trabalho? É o senso de dono. Por que eu faço isso? Se eu deixar de fazer isso, o que acontece com o meu produto? O que acontece com o meu serviço? Entendeu? E Lucas, isso busca aprendizado e conhecimento constante. Lucas, nessa entrevista, por 2 vezes, você citou a questão do inglês. Parece meio óbvio. Todo mundo sabe que hoje saber dominar inglês, saber escrever em inglês, saber se comunicar em inglês, interpretar textos em inglês, não é nenhuma vantagem, é praticamente algo essencial. Não se destaca mais o fato de você saber ou não falar inglês ou dominar o inglês. Mas, mesmo assim, os profissionais hoje ainda têm dificuldade com a língua inglesa? Bom, a gente fala de uma população de trabalho especializada, mas a gente tem que lembrar que a grande parcela da nossa população não tem ainda uma base educacional que permita o aprendizado de um novo idioma na formação básica, média, enfim, não estou nem falando de superior.
Então, sim, hoje o inglês ele é um grande obstáculo para profissionais almejarem ou alcançarem outras oportunidades de trabalho. E falando como recrutador, como headhunter, Leopoldo, sim, é um pouco desafiador para a gente você perceber que o profissional está super apto para aquela cadeira, mas uma ferramenta onde tem toda uma questão histórico-educacional no nosso país, seja o indivíduo ou no coletivo, ele não tem. Então, assim, eu acredito ainda que o inglês no nosso país esteja muito longe ainda da datilografia que foi há um tempo atrás, né? Pô, o profissional ele tem datilografia. Hoje, puta, minha filha de 11 anos sabe mexer no teclado, ela não fez. Só que o inglês está longe disso ainda, né? A gente precisa ainda dos cursos de datilografia do inglês para esse profissional, né? Então, sim, parece óbvio, mas é um assunto importante e sim é uma barreira para o profissional buscar aí melhores posições, melhores objetivos na tua carreira. Opa, desculpe. Opa, agora foi Lucas, você está citando aí algumas novas demandas no mercado de trabalho. Para o profissional hoje que está tendo uma dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, o que você recomenda? Você tinha falado, não, sim, busque se atualizar, acompanhe as novidades do setor. O que esse profissional tem que fazer? Você recomenda algum tipo de curso? Você recomenda uma pós-graduação? Qual a tua orientação para esse profissional que está se sentindo incomodado, que não percebe que está tão atualizado assim quanto poderia estar, mas não sabe o que fazer para conseguir atingir esse objetivo? Eu falo, Leopoldo, que pós-graduação, graduação, cursos de especialização são muito importantes e devem sim ser feitos. Mas o que se leva, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente corporativo profissional, são os teus contatos. Então, se você me permitir uma sugestão nesse caso, né, para as pessoas que nos escutam, busquem os teus contatos. Aquele antigo chefe teu, aquele antigo colega de trabalho, aquele antigo professor, aquele antigo colega do teu curso de graduação. Onde esse cara está? O que ele está fazendo? Onde ele está trabalhando? O que esse cara aprendeu? O que ele está tendo como desafio? Então, obviamente, mais uma vez, a questão acadêmica é importante, mas você ter uma boa rede de relacionamento, ela é muito importante também. Então, será que aquele profissional que foi o meu chefe há 5, 10, 15 anos atrás, como que eu faço para acessar essa pessoa novamente? Como é que será que ele está? Deixa eu ligar, deixa eu manter essa rede de relacionamento ativa. Por que eu falo isso, Leopoldo? Porque as oportunidades, elas acontecem de uma maneira muito rápida. Para a empresa divulgar uma oportunidade, né, e por isso que também tem o nosso trabalho de consultoria, né, é o meu trabalho, o trabalho do meu time aqui, tá antenado nos contatos, nos relacionamentos. Puxa, abri uma posição, eu tenho uma pessoa para indicar, abri um determinado projeto, eu tenho um time para indicar e vai indo. Então, se você me permitir hoje uma sugestão, ok, se atualize, faça cursos, e tem uma série, a pandemia abriu isso, uma série de cursos online gratuitos, né? A própria participação em eventos como esse, o profissional, ele sai com algumas reflexões, ou pelo menos esse acaba sendo o nosso desafio, né, na elaboração de um evento como esse. Então você começa a pensar, a ter contatos, enfim, esse é um lado. Mas também a tua rede de relacionamento pessoal, profissional, corporativa, acadêmica, reative, converse, troque informações e experiências. Tem muita oportunidade que a gente não imagina que está do nosso lado e que pode abrir portas e outros caminhos aí para esses profissionais. Participar de redes sociais mais profissionais pode ser uma solução? Pode.
e aí existe toda uma etiqueta para isso, né? Então, a própria pandemia trouxe para a gente a etiqueta do call, né? Então, acho que isso é importante também, mas voltando para a questão de rede social, sim, é uma ferramenta importante. Dizer que um processo seletivo ele é baseado 100% numa rede social não faz tanto sentido. É uma ferramenta, mas existem outras. Mas sim, tudo que você divulga, tudo que te ajuda a expor o teu perfil, acaba ajudando. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? Saber separar muito bem a questão profissional da questão pessoal. Então, evitar postagens não corporativas, evitar postagem de opiniões políticas, sociais, econômicas muito sinceras, né? Então, deixar isso para o campo das redes sociais e não para o campo das redes mais corporativas, né? Então, seguindo isso, não deixa, obviamente, de ser uma excelente ferramenta. E para participar dessas redes sociais, por exemplo, postar comentários, analisar processos, escrever mesmo uma avaliação sobre algo que está acontecendo, é uma forma desse profissional se mostrar para o mercado? Sim, sim, com certeza. Essas redes sociais, elas possuem fóruns de discussão, e esses fóruns, eles são relacionados a alguns fóruns desses, Leopoldo, a grupos de trabalho em específico. Então, por exemplo, existem fóruns relacionados à auditoria, existem fóruns relacionados a contadores especializados em um determinado sistema. Então, também cabe a esse profissional buscar, né, esses fóruns, se inscrever nesses fóruns e participar dessas pesquisas, né? Dessas pesquisas, dos comentários, das discussões, enfim. Seguir empresas também é um ponto muito importante. As empresas elas acabam se utilizando dessa ferramenta para divulgação de oportunidades, mas mais uma vez, ela é um caminho, mas não é o único e talvez não seja o caminho mais rápido. Vou te dar um exemplo. Quando nós começamos esse mercado de recrutamento, nós víamos muitas empresas anunciarem em revistas as tuas vagas, né? Você é um profissional de imprensa, você me dá uma aula sobre isso. Mas existiam algumas revistas, ou existem ainda, que elas são periódicos semanais, quinzenais, mensais, bimestrais. Você imagina uma empresa que divulga uma vaga e o anúncio dela só vai sair daqui a um mês, ela vai começar a receber currículos em 45 dias, ela vai começar o processo para isso. É a mesma coisa das redes sociais, obviamente num espaço bem menor, né? Mas também é isso, você precisa divulgar para você ter essa atração. E muitas das vezes outros canais, como recrutamento interno, como empresas de recrutamento e seleção, de consultorias, estão com a antena ligada de maneira online. Então, essas empresas possuem clientes que demandam, falam único e exclusivamente para essas empresas contratam. Então, existem diversos caminhos, né? Então, ter um currículo bem atualizado, ter uma rede social voltada para a área profissional bem atualizada, ter contatos com antigos empregadores, ter contato com antigos colegas, ter contato com empresas, consultorias de recrutamento e seleção, né? Todas essas são ferramentas para uma rápida recolocação desse profissional. E você tem alguma sugestão, alguma dica para aquele profissional que está se formando, está se graduando agora, que busca entrar no mercado de trabalho pela primeira vez? Alguma dica específica para esse profissional? Eu acho que ele tem que ter um nível de curiosidade muito grande, ponto 1. Então, fale com o teu professor da graduação, entenda onde o seu professor da graduação trabalhou, entenda onde os teus colegas de classe trabalharam ou estão buscando oportunidades, entenda um pouco o ambiente onde o teu network está instalado. Está inserido. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Então, voltando, o teu network pode ter oportunidades que você nem imagina estar do teu lado. Segundo ponto, tem uma rede de relacionamentos e essas
que nós comentamos, bastante ativa. Então, sim, conversem com empresas de recrutamento e seleção. A Robert, por exemplo, ela tem um canal aberto para isso, onde você pode se inscrever lá e a gente tem uma série de oportunidades. Não queira, isso é muito importante para essa geração nova, já assumiu uma cadeira de gestão no primeiro emprego. As pessoas estão aprendendo, elas estão se formando. Então, sim, talvez o teu primeiro emprego não seja aquilo que você sonhou na faculdade, mas é esse primeiro emprego que vai te levar para esse novo passo daqui a 5, 10, 15 anos. Então, tenha esse planejamento de carreira a médio e longo prazo, né? Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para sair da faculdade ou dos cursos técnicos para assumir uma cadeira de gestão, sendo que ela não tem essa cancha, esse tempo aí de carreira para aprender. Então, isso são dicas que vão desde onde buscar, que pode estar do meu lado, é meu colega de trabalho, até o meu professor, até eu me inscrever nesses canais que nós comentamos, e também abrir um pouco mais o leque. Eu não estou falando para você realizar uma atividade que você não queira, não é nada disso, mas saiba que você tem que estar preparado para, sim, começar do primeiro emprego, começar de baixo, começar não numa cadeira de gestão, não numa cadeira estratégica, mas uma cadeira que em médio e longo prazo vai te gerar para o próximo passo. Tem uma história, Leopoldo, que é legal, ele é breve. Uma vez eu entrevistei um profissional com 26 anos, e aí eu perguntei para ele, legal, bacana, você tem uma baita formação, tranquilo, mas aonde você se vê daqui a 5 anos? Eu quero estar numa presidência de empresa. Então eu falei, com 31, 32 anos, uma cadeira de presidente, legal. E aí eu perguntei para ele, pensando que a medicina avance, as pessoas vivam mais, as pessoas se aposentem mais tarde, né? Hoje as pessoas se aposentam com 60, 70 anos. Você está me falando que metade da tua vida, ou seja, 35, 30 anos, você vai ocupar a mesma cadeira de presidente? Eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, então, existe um planejamento de carreira, né? Então, legal, você pode ter cargos, mas o jogador amador, ele não pode ser um técnico de um grande time sem antes ter experiência de carreira. Então, esse é um caso legal, que dá para ilustrar bastante aí essa ansiosidade dessa garotada que está vindo aí nas faculdades. E também mostra a importância de saber planejar a carreira. A importância de planejar a carreira, mas também saber como fazer esse planejamento. Como fazer o planejamento e também como se postar numa entrevista, né? Então, por isso que eu falo muito dos exemplos e não da minha formação. Né? Então, sou até um pouco arrogante, né? Não, eu sou formado em tal faculdade, eu falo tal idioma. Agora, quando você fala, puxa, eu participei de um projeto com outras pessoas, o qual alavancaram tais resultados pelo trabalho em equipe, pela capacidade de comunicação, pela capacidade de se adaptar a um cenário completamente adverso, que foi uma pandemia, uma quebra, uma falência, uma mudança da legislação do segmento. Isso soa muito mais corporativo e muito mais agregador numa entrevista de emprego. Então essa também é uma sugestão, obviamente, cada um é cada um, mas essa também é uma sugestão legal aí para as próximas entrevistas aí das pessoas. Não, e Lucas, e para quem está buscando uma vaga ou quem perdeu uma vaga e está buscando uma recolocação, acho que toda sugestão é muito bem-vinda. Lucas, já estamos chegando aqui na fase final do nosso webinar Porto e Mar 2020. A gente tinha combinado de fazer uma entrevista de cerca de 1 hora, já estou estourando aqui o teu tempo, aqui já estou desrespeitando a tua agenda. Super à disposição. Mas assim, para nós concluirmos, você iniciou a nossa entrevista trazendo uma postura otimista em relação ao mercado de trabalho. Diante desse segundo semestre, diante dessa continuidade da pandemia, ao que tudo indica, pelo menos teremos essa pandemia até o final do ano, qual vai ser o maior desafio para o profissional? Qual é aquele desafio número 1, número 0 do profissional ainda em 2020, na tua avaliação? Eu acredito que se reinventar cada vez mais de uma maneira mais rápida.
Atravessamos uma bela estrada nesse ano de 2020 até o dia 22 de julho de 2020. O dia 23 vai ser diferente de hoje, o dia 24 vai ser diferente de hoje. Parece meio óbvio, clichê, mas o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas também que eu aprendo bastante, que eu trabalho bastante com essas pessoas, né? Tudo aquilo que você como profissional fez de 2020 para trás não vai funcionar mais de 2021 para frente. Então, assim, tem essa cabeça aberta, tem essa capacidade de aprender cada vez mais rápido. Então, eu sempre fiz meu trabalho dessa forma, é assim que funciona e sempre... Não é assim. Eu sempre tive preconceito com home office, o cara não trabalha... Não é assim. Eu sempre acreditei que viajar é a melhor forma de chegar no meu cliente. Pode até ser, mas você vai ter que entender que teu cliente não vai querer te receber como ele recebia antigamente. Ou seja, as mudanças trabalhistas das relações entre as empresas, elas acontecerão de uma maneira mais rápida e tudo aquilo que você fez até hoje não vai funcionar da mesma forma nos próximos meses, anos, enfim. Então isso veio para dar um chacoalhão em muita gente, e todos nós, né, ninguém é excluído disso, pelo contrário, todo mundo, e para a gente quebrar muito paradigma. Então, olhando o lado otimista aí, trouxe muito aprendizado para muita gente. Nós já vínhamos num processo de rever paradigmas, mas acho que podemos considerar que este era um processo que vinha num ritmo dito normal. O que realmente aconteceu foi uma quebra radical, foi uma revolução em relação a paradigmas. Eu acho que nenhum profissional, no seu sonho mais febril, conseguiria prever o que 2020 seria, está sendo e ainda será. Mas realmente, quebra de paradigma, eu acho que é a forma mais singular de descrever tudo o que está acontecendo. Exato, exatamente. Isso demonstrou uma capacidade das empresas, dos gestores e dos profissionais se adaptarem muito rápido. Então, foi uma adaptação forçada, né? Nós aprendemos a nadar, nos jogaram na piscina, vai. E vambora. Foi isso que aconteceu. E legal, estamos conseguindo, dentro do ambiente corporativo, né, dentro das empresas, dos modelos de gestão, sobreviver e aprender muito com isso. Obviamente, Leopoldo, existe uma parcela, né? O nível de desemprego ele aumentou, né? Então a gente também, economicamente falando, vamos ter que passar por um processo aí de recuperação nos próximos 2, 3 anos. Então essa capacidade de busca de resultados, ela tende a aparecer mais, né? Então, além desse lado de gestão, além do lado do soft skill, né? Da capacidade intangível do profissional, existe toda uma questão de resultado, de faturamento, e isso eu não tenho dúvida que a gente vai recuperar, a gente vai conseguir voltar ao que era antes, porque a gente aprendeu muita coisa com esse cenário todo. Perfeito. Lucas Nogueira, diretor de recrutamento da Robert Half, uma das principais empresas de seleção de profissionais especializados aqui no Brasil e no mercado internacional. Muito obrigado pela sua participação no webinar Porto e Mar 2020. Obrigado, Leopoldo, obrigado pela oportunidade, desejo boa sorte a todo mundo, fiquem bem. Eu também agradeço a vocês que participaram do nosso webinar Porto e Mar 2020, quer seja pela plataforma Zoom ou então pelo canal de A Tribuna no YouTube. Mais uma vez, agradeço essa participação e faço um convite que vocês continuem acompanhando as novidades do Grupo Tribuna, quer seja no nosso site www.atribuna.com.br, no jornal A Tribuna ou nos demais veículos, no G1 Santos, na TV Tribuna, na Rádio Tribuna FM, e acompanhe também a próxima edição do webinar Porto e Mar 2020. Já está sendo preparada e logo, logo será anunciada. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.